Sou a Natália Morgana, professora de yoga, meditação também. Eu sou mineira, não sou aqui de São Paulo, sou mineira, mas casei com um paulista e vim parar aqui na capital. Uhum. Mas foi só aqui na capital que eu conheci a meditação. Acho que esse mundo meio caótico aqui faz a gente ir em busca de algo para se reconectar, né, com a gente Uhum. mesmo. Eu sou formada em administração e trabalhei 10 anos na área financeira. E Uhum. nesses 10 anos, eu tomei por 10 anos Zolpidem, um remédio para dormir, que eu ficava Caramba. tão pilhada que eu não conseguia dormir. E aí encontrei no yoga, né, o relaxamento, a meditação, e quando eu descobri isso, quando eu consegui relaxar sozinha numa aula de yoga, não foi a minha primeira aula de yoga, mas foi uma aula que foi Uhum. muito mágica, assim, para mim, que eu falei, meu Deus, todo mundo precisa descobrir isso. E aí foi quando eu resolvi largar o Zolpidem. Eu não fiz um desmame do remédio, né? Eu Uhum. falei assim, eu vou experimentar isso essa noite. Eu vou tentar relaxar sozinha essa noite, da mesma forma que eu tinha aprendido nessa aula. Uhum. E consegui. E larguei do dia para noite e tô limpa há 6 Legal. anos. Parei de tomar o Que remédio há 6 anos. bacana. 10 anos tomando medicamento para dormir, isso? Para dormir, isso. Nossa, caramba. Isso destrói a saúde, né? Destrói. E assim, é uma dependência, né? Uhum. É, não só física, assim, mas até emocional, porque depois que eu parei de tomar o remédio para dormir, eu Uhum. ainda tinha uma dependência emocional. Eu não tomava mais, mas se eu viajava para algum lugar, ou se eu saía da minha casa, que é a minha zona de conforto, eu precisava Uhum. saber que o remédio estava na bolsa, mesmo que eu não ia tomar. Então, existe essa dependência emocional também. A dependência emocional foi mais difícil para eu largar. Uhum. Mas é tudo por causa dessa agitação mental que a gente tinha, né? Sim, Que eu sim. tinha na época. Então a mente não parava, eu não conseguia me Uhum. desconectar, me desligar, não conseguia dormir, então precisava do remédio. Mas aí Bah, a yoga e a meditação entrou na minha vida para me legal. salvar. E se você não se importar, fala um pouquinho mais dessa dependência emocional. Imagino que tenha, de repente, alguém que está ouvindo o Meditantes Podcast e também esteja passando por isso, né? Talvez com excesso de medicamentos, não só o medicamento para dormir, mas talvez com outros medicamentos também, né? E eu também, como curioso aqui, né? O que existe uma dependência física daquele medicamento, né? O organismo quer, igual quem bebe ou fuma, né? O organismo já está tão acostumado que ele quer aquele tipo de medicamento ou de substância. O que seria dependência emocional? Como que é isso? Se você puder explicar um pouquinho. Não sei nem se existe esse termo, né, Uhum. dentro Não, da mas é um termo que medicina, foi uma existe. coisa que eu falei, assim, porque Uhum. eu não tive nenhum efeito colateral quando eu parei. Como eu te falei, eu não tive um desmame. Eu realmente, assim, decidi, da noite para o dia, eu falei assim, a partir de hoje eu não quero mais tomar, e não tomei. Legal. Mas eu tinha que saber que ele estava ali na minha gaveta, eu tinha que saber que ele estava ali na minha Hum, bolsa, porque se eu precisasse, se eu não conseguisse, eu sabia que ele tá estava ali. certo. Né? Uhum, Então, uhum, por algum tempo ainda, depois que eu parei de tomar, eu precisava saber que eu tinha acesso ao medicamento, uhum. mesmo não precisando tomar Sim. ele. Sim, e faz sentido com a dependência emocional quando você fala isso, né? É a dependência de estar, da segurança de ter aquilo ali próximo, né? Assim como Uhum, tem pessoas que têm dependência de outras pessoas. Ah, eu só funciono se a pessoa estiver próxima de mim. Eu só trabalho se tiver isso. Eu só faço se tiver aquilo. Então, faz muito uhum. sentido, sim, com essa parte da dependência emocional. E aí você conseguiu, você tomou uma decisão firme mesmo, então, de não, não, hoje, ok, não uso mais. E aí, a partir desse momento, você já tem a meditação, já tem o yoga na tua vida, né? Isso. O yoga eu comecei a praticar quando eu tinha 14 anos, com o meu mestre de Kung Fu. O Kung Uhum. Fu eu fazia desde os 6 anos de idade. Aí, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, meu mestre começou a ensinar o yoga também. E eu Uhum. comecei a praticar. Mas nessa época, jovem, né, adolescente ali, eu estava mais interessada nos benefícios físicos que o yoga traz, como a Uhum. flexibilidade. Então, eu queria ter flexibilidade para ter um chute mais alto. E não prestava muito atenção nas outras técnicas, né, como respiração, relaxamento, meditação. Para mim, era Uhum. bem físico, era só alongamento.
Depois eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar e tudo isso foi ficando em segundo plano. E aí eu casei, vim para São Paulo. Aqui em São Paulo eu voltei a praticar yoga. E foi aqui que em uma aula que eu estava fazendo, eu já fazia com essa professora, mas uma aula que eu estava fazendo, o relaxamento, o Shavasana, não foi uma aula específica, especial, nem nada, foi uma aula cotidiana ali para todo mundo, mas aquele dia a aula parece que tinha sido para mim. E eu realmente consegui relaxar no Shavasana, e que é o Shavasana é uma postura, né? Para quem não conhece, Shavasana é boa. Eu te perguntar o que é Shavasana. Shavasana é uma postura que a gente geralmente faz no final da aula de yoga, que a gente fica ali por 5 minutos, de 3 a 5 minutinhos deitado e só relaxando. Então, assim, é uma postura que eu, como professora, eu considero uma postura fácil de executar, porque você só deita no chão e só isso. Mas é uma postura, talvez, a mais desafiadora da prática toda, porque você precisa realmente se entregar e você precisa realmente relaxar. E não é um relaxamento só físico, de ficar deitado, mas um relaxamento mental também. Então, foi nessa prática de yoga, nesse relaxamento, no Shavasana, que eu percebi, eu falei assim, meu Deus, eu consigo relaxar sozinha, eu mesma, com a minha mente, eu consigo relaxar, consigo ter esse controle. E aí eu fiquei, assim, alucinada. Eu falei, meu Deus, eu preciso descobrir o que é isso, eu preciso estudar, preciso me aprofundar, e eu quero que as pessoas descubram isso também do mesmo jeito que eu descobri, né? Então, minha vontade de passar esse conhecimento para outras pessoas, porque não é legal ficar tomando remédio todo dia, né? Então, a minha motivação maior foi essa, tanto para mim, mas também mostrar para outras pessoas que é possível. E aí foi quando eu comecei a estudar o yoga e, consequentemente, a meditação. Hoje em dia, alguém veio e tirou o acento do né? Coloca assim, ó, yoga e meditação. Mas, na verdade, existe um acento nesse aí, né? Porque yoga é meditação. É meditação. Yoga é meditação. Então, uma coisa não é separada da outra. É assim que eu vejo. E é assim que nos livros antigos de yoga também mostra, né? Que yoga é um caminho para a meditação. Eu entender que yoga é meditação, né? Ainda tinha essa questão das posturas. Mas hoje, as posturas é um pedacinho pequeno do yoga, né? A parte principal é a meditação, e talvez o meu maior desafio realmente foi a parte da meditação. O maior desafio do yoga é a parte mental, é você realmente se desconectar, é você se entregar, é você ter o controle da mente, dos pensamentos, da emoção, e através desse autocontrole, o autoconhecimento, ou talvez o contrário, né? Você tem o autoconhecimento e através do autoconhecimento, o autocontrole. Então, acho que a parte mais difícil foi essa. Maior concentração, acho que foi um dos primeiros benefícios que eu percebi, porque a evolução na meditação, ela é lenta, e às vezes a pessoa não tem muita paciência, então a pessoa começa ali a meditar, e ela não vê os benefícios assim logo de cara, e ela acaba desistindo, né? Mas o que eu vi primeiro, assim, o que foi mais nítido para mim foi a concentração. Uma maior concentração. Através da concentração, uma maior produtividade, porque você acaba tendo mais discernimento, mais clareza, você toma decisões mais assertivas, parece que as coisas fluem melhor, né, quando você medita. E outros benefícios que eu fui sentindo ao longo do tempo é a sensação de bem-estar, fortalecia a minha espiritualidade também.